Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Acreditamos que as ciências e as artes mudam o mundo. O conhecimento transforma, e isso nos motiva. 7º Ciclo Ibero-Americano de Diálogos Contemporâneos, com o tema História, Cultura e Interdisciplinaridade. Olá, tudo bem? Eu sou Tainara, eu sou aluna, do mestrado em Educação da Universidade Católica de Santos e o título da minha pesquisa é O Vitral e o Papel dos Bandeirantes no Museu do Café, Leituras Decoloniais e Possibilidades Educativas. O Museu do Café, ele é localizado na cidade de Santos, em São Paulo, aqui no Brasil. Constitui um dos mais relevantes espaços museológicos dedicados à preservação de memória do ciclo cafeiro aqui no Brasil. Entre os diversos elementos que compõem o seu acervo, destaca-se o vitral intitulado Epopeia dos Bandeirantes, que é instalado no hall de entrada do edifício. Então, bem na chegada, você já consegue visualizar este vitral. Essa obra de grande impacto visual, ela enaltece figuras dos bandeirantes, representando-os como heróis civilizatórios que contribuíram para a formação territorial e cultural do país. No entanto, nessa narrativa, ao privilegiar a perspectiva eurocêntrica, silencia ou reduz a presença de sujeitos indígenas e afrodescendentes, retratando-os de uma forma estereotipada ou também secundária. Essa representação ela não é neutra, ela integra um processo mais amplo de produção de memória social e coletiva que reforça valores coloniais, neutralizando as desigualdades históricas. Diante disso, de toda essa problemática, a questão central que orienta o meu estudo é como os educadores do Museu do Café podem abordar criticamente o vitral em ações educativas com escolas, famílias, promovendo uma leitura histórica mais plural e inclusiva, Como objetivo geral dessa pesquisa, a gente tem analisar como as práticas educativas podem tensionar as representações históricas hegemônicas no espaço museal, problematizando o vitral enquanto documento histórico e simbólico. E como objetivos específicos, a gente tem investigar os sentidos simbólicos presentes no vitral e o papel na construção da memória coletiva, bem como propor estratégias pedagógicas que favoreçam o reconhecimento da diversidade cultural e histórica no Brasil. Bom, o estudo ele insere-se no campo da pedagogia decolonial, apoiando-se nos debates de Walter Mignolo, que discute a colonialidade do saber como continuidade das hierarquias estabelecidas no período colonial, e de Nilma Lino Gomes, que ressalta a relevância da educação das relações étnico-raciais para a construção de uma sociedade democrática e plural. A colonialidade, segundo Mignolo, não se restringe à exploração econômica ou denominação política, mas se perpetua nos discursos, imagens e símbolos que orientam o imaginário coletivo. Nesse sentido, obras como o Vitral e a Epopeia dos Bandeirantes, que é o nosso objeto central aqui de estudo, elas funcionam como dispositivos de legitimação de uma memória seletiva que exalta a figura do colonizador e marginaliza as vozes dos subalternizados. Nilma Lino Gomes complementa com a ideia de que, ao indicar que a escola e os espaços culturais têm papel fundamental na promoção de uma educação antirracista, capaz de desconstruir estereótipos e afirmar identidades historicamente silenciadas. Assim, o museu deve ser compreendido como espaço político, onde disputas de memória e identidade se fazem presentes e precisam ser constantemente tensionadas. A análise do vitral, ela evidencia a centralidade da figura do bandeirante, representando como líder destemido e civilizador. Ao fundo, surgem elementos que remetem à paisagem tropical e à exploração de riquezas naturais, compondo uma narrativa visual de conquista e progresso. Entretanto,
Essa representação ignora a violência inerente às expedições bandeirantes, responsável pela escravidão de milhares de indígenas, pela captura de africanos fugitivos e pela destruição de aldeias inteiras. O vitral, portanto, é mais do que uma obra de arte. Ele atua como um artefato de poder simbólico, contribuindo para a neutralização de uma história oficial que invisibiliza sujeitos e experiências de resistência. Bom, então quais são as possibilidades, né, educativas no Museu do Café? A gente precisa entender que o museu e nós, como, né, pessoas brasileiras, enfim, precisamos compreender o vitral a partir de uma perspectiva crítica, significativa e ressignificar como um objeto pedagógico. Para tanto, a gente tem algumas possibilidades, né? Que é a mediação crítica, promover visitas educativas em que o vitral seja problematizado, destacando tanto o discurso que ele pretende reforçar, quanto os silêncios que ele reproduz. Contraposição de narrativas, né? Então, a gente precisa apresentar aos estudantes documentos históricos, relatos de indígenas e afrodescendentes, bem como produções artísticas contemporâneas que desafiam a visão heróica dos bandeirantes. A gente tem as atividades interativas, né? Também como uma proposta, que seria estimular produções de releituras visuais, escritas ou performáticas que crianças, jovens e famílias possam reinterpretar a obra, dando visibilidade à memória marginalizadas, né? E também temos, né, a articulação com a Lei 10.639 de 2003 e a Lei 11.645 de 2008, que seria basicamente relacionar a análise do vitral às exigências legais de ensino de história e cultura afro-brasileira e indígena, valorizando a diversidade cultural como elemento construtivo do Brasil. Essas estratégias elas acabam ampliando a função educativa do museu, descolonizando, né, de um espaço meramente expositivo para um espaço formativo e dialógico, no qual diferentes vozes podem se expressar. O vitral, né, Epopeia dos Bandeirantes, presente no museu, não é apenas uma obra artística, mas um documento que materializa e perpetua as narrativas hegemônicas da história brasileira. Ao ser tornado como um objeto de análise e problematização, ele revela tensões entre memória oficial e memórias silenciadas, abrindo possibilidades para uma abordagem crítica plural da história. Nesse sentido, os educadores do museu possuem um papel fundamental na mediação cultural, podendo transformar o contato com a obra em uma experiência formativa que estimule o pensamento crítico, o reconhecimento de diversidades, o fortalecimento das práticas pedagógicas antirracistas, né? Assim, reafirmando a importância dos museus como espaços políticos que podem contribuir para a construção de uma memória coletiva mais justa, inclusive comprometida com os princípios da democracia e dos direitos humanos. É isso, muito obrigada pela atenção de todos. Realização Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. NUPAN, Núcleo de Património, Arquitetura e Memória Fluminense. Programa de Pós-Graduação em Património, Cultura e Sociedade da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Apoio Editora Cravo e Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe. Obrigado por assistir.